Pessoal, então, boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós temos o nosso 11º Bonhoeffer em Contexto. E é uma grande alegria aí nós termos o tema de hoje, né? É um tema bem especial. Uma igreja cristocêntrica, coinônica e diaconal. O pensamento eclesiológico de Bonhoeffer. Nós temos aí como convidado o professor Dr. Gerson Lourenço Pereira. Depois o Carlos Caldas vai apresentar, o professor Carlos Caldas vai apresentar ele um pouco melhor. Mas de imediato, então, eu passo a palavra para o Carlos, e aí ele vai dar prosseguimento com a meditação, e depois a apresentação, e aí o início aí da nossa reunião. Muito bem. Muito boa noite para todos que estão conosco, nos acompanhando. Eu vou ler apenas três versículos no Novo Testamento, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A parte final, os versículos 14, 15 e 16. Está escrito: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Estes três versículos. Vejam só, vejam que curioso. O Paulo aqui começa falando explicitamente de igreja. Explicitamente. A palavra igreja aparece no versículo 15. E ele usa aqui a metáfora doméstica, fala que a igreja é casa de Deus, uma metáfora muito comum, muito usada. Diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, e diz: olha, eu estou escrevendo, Timóteo, meu filho, para te orientar como você deve proceder na igreja. Mas agora observem, se vocês estão prestando atenção, chega no versículo 15, parece que ele muda de assunto, assim, do nada, sem mais nem menos. A impressão que dá é que ele muda de assunto, porque ele está falando: Timóteo, meu filho, eu vou orientar você como você deve proceder na igreja, casa de Deus. E aí, aparentemente, do nada, aparentemente assim, num estalar de dedos, ele passa a falar de Jesus, passa a falar de Cristo. Porque a pessoa a quem se refere o versículo 16 é Jesus. Quem é aquele que foi manifestado na carne, justificado em, ou talvez pelo Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória? Jesus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que Paulo está falando do assunto e do nada passa a falar de outro? Bom, talvez a nossa percepção é que esteja enganada. Parece que ele mudou de assunto, mas, na verdade, não dá para falar de igreja sem falar de Cristo. Em outras palavras, a eclesiologia só pode ser compreendida a partir da cristologia. E se tem alguém que levou isso a sério, tanto na formulação teórica como também na vivência, foi Dietrich Bonhoeffer. Toda a eclesiologia de Bonhoeffer é derivada da sua cristologia, da sua compreensão de Cristo. E nessa noite nós vamos ouvir o nosso querido Gerson, que vai nos expor exatamente sobre esse tema. Qual é a compreensão de Bonhoeffer a respeito da igreja? E quantas vezes eu já tinha lido esse texto, mas eu confesso que fiquei assim, impactado, como se tivesse sido a primeira vez, porque eu nunca tinha me dado conta da relação entre cristologia e eclesiologia
numa mesma passagem como aqui. E é exatamente essa a compreensão de Bonhoeffer que o Gerson vai nos expor daqui a pouco. Gerson é mestre e doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, também é estudioso e pesquisador de temas bonhoefferianos, é um amigo, um irmão querido, e está ligado ao Seminário Teológico César da Cruz Filho, da Igreja Metodista do Brasil. É uma satisfação, Gerson, poder ouvi-lo nessa noite. Nós vamos fazer como temos feito das vezes anteriores. 19h38 agora, eu vou passar a palavra sem mais delongas para o Gerson. Vou reforçar o pedido que o Jonathan fez na caixa do chat, que todos, por favor, mantenham o microfone fechado, para não dar nenhuma interferência de som. E o Gerson vai ter entre 40 e 45 minutos, e depois nós vamos abrir o parlamento para um tempo de debate, de diálogo com ele, perguntas e respostas. E, no final, o nosso presidente Wilhelm vai reassumir a palavra. Gerson, então, sem mais delongas, com muita satisfação, eu te passo a palavra agora. Uma boa noite a todos. A satisfação é toda minha participar deste Bonhoeffer em contexto. É a segunda vez que tenho essa oportunidade de participar e a primeira, né, como preletor. Aliás, como alguém que compartilhará, repartirá para uma partilha de uma reflexão que foi resultado de uma caminhada acadêmica que trilhei ao longo de praticamente 8 anos, que inicia, mas que não tem o seu início, e sim uma continuidade na pós-graduação na PUC, no programa de pós-graduação em teologia da PUC Rio. Por que continuação? Porque o de Bonhoeffer, que refleti em um momento ulterior à minha graduação, eu tive oportunidade de ser apresentado ainda trilhando, ainda galgando os primeiros passos da educação teológica, quando ainda era acadêmico, estudante de teologia, nesse seminário onde atualmente contribuo como docente, o César da Curso Filho, há precisamente 30 anos. E a primeira obra que me veio à mão não fora uma obra diretamente cunhada por Bonhoeffer, e sim uma reflexão a partir dos escritos bonhoefferianos de Prócoro Velázquez, também metodista, como eu, que publicou, ainda no final da década de 70, uma reflexão, resultado também de sua tese doutoral, defendida na França, uma ética para os nossos dias, onde ele propunha uma evolução, análise do pensamento teológico bonhoefferiano, tematizado como uma evolução do pensamento ético. E o título é justamente este, né? Uma ética para os nossos dias, a evolução do pensamento ético, de Dietrich Bonhoeffer. Prócoro sustentava, em sua tese, que o humus, a base de sustentação da teologia bonhoefferiana, se encontrava justamente em sua preocupação que girava em torno da ação ética cristã. Abrimos pulverizado. Você ficou mudo, Gerson. O som foi interrompido, não sei por que razão. Bom, retornando, o que Prócoro sustentava era justamente uma evolução do pensamento ético como subjacente à teologia bonhoefferiana.
Quando me deparei com o conteúdo dessa obra, me admirei imediatamente, né, fiquei estupefato imediatamente pelo pensamento de Dietrich Bonhoeffer. Então, comecei a acessar todas as informações possíveis e esse encantamento e essa admiração começou a crescer quando fui tomando conhecimento de sua biografia e a conexão que existe entre sua biografia e a sua reflexão. São aspectos interconectados que, sem os quais, sem essa conexão, sem essa percepção, a percepção dessa conexão, nós divagamos e não alcançamos suficientemente as contribuições e a atualidade de seu pensamento. E fui, então, me identificando. Só que houve um momento que, após o término da caminhada inicial acadêmica, eu tive que interromper um pouco essa pesquisa, que retomei no início, no finalzinho do primeiro, entre os anos de 2000, exatamente, em 2008, quando então propus um projeto de pesquisa para o mestrado, do programa de pós-graduação em teologia, do programa de pós-graduação em teologia na PUC, em que Bonhoeffer seria tematizado como um meu objeto principal de pesquisa. Acontece que, ao enveredar pelas pesquisas mais aprofundadas sobre seu legado, fui me dando conta que aquela intuição sinalizada por Prócoro Velázquez, de que subjacente ao pensamento teológico de Bonhoeffer está a sua preocupação com a ação ética cristã no mundo, não estava toda errada. No entanto, ela apresentava parcialmente o que, de fato, alicerçava o pensamento bonhoefferiano. E fui me dando conta que, em toda a sua trajetória teológica e biográfica, o que esteve subjacente, na verdade, foi uma preocupação eclesiológica. O que sustenta o pensamento bonhoefferiano, e essa é uma tese que defendi e continuo defendendo, portanto, passível também de revisões críticas. O que está subjacente ao pensamento bonhoefferiano é, pois, a preocupação com a Igreja e a forma atualizada com que ele concebia em seu tempo o conceito igreja, que é fecundo no Novo Testamento. Entretanto, se a gente fizer todo um resgate histórico-teológico, se encontra uma perspectiva eclesiológica, dos estudos eclesiológicos, lá atrás, já no Antigo Testamento, nas concepções de povo de Deus e nação, geração eleita, e que teologicamente se apresenta como um eixo, eu diria, de conexão com o que nós chamamos atualmente de teologia pastoral ou teologia prática. Pois bem, ao me deparar com essas informações, ousei me contrapor, em certa medida, ao pensamento de Prócoro Velázquez e propor, então, tematizando dessa forma, uma eclesiologia de Bonhoeffer, que eu direi, passo a passo, passarei a compartilhar passo a passo, até alcançar essas 3 adjetivações, que são o tema desta nossa conversa. Uma eclesiologia cristocêntrica, coinônica e de
diaconal. Pois bem, muito embora a minha intenção fosse trabalhar como objeto material, tanto da minha dissertação como da minha tese, Bonhoeffer e a sua eclesiologia, fui instado pelo meu orientador, padre Abimar Moraes, professor doutor padre Abimar Moraes, a observá-la, essa eclesiologia, como um fecundo e oportuno referencial teórico que poderia ser aplicado na análise de identidades eclesiásticas variadas. E eu pensei inicialmente, por se tratar, na época, de uma temática premente, de, uma vez abemerando-me desse referencial de Bonhoeffer, como o pensamento eclesial de Bonhoeffer, como um referencial teórico, analisar o movimento neopentecostal e os seus influxos sobre o meio evangélico, em particular, e cristão de um modo geral. E, novamente, tive que fazer um recorte e mudar um pouco de rumo, de direção, por me deparar também com um universo vasto e complexo, que é o neopentecostalismo. E, novamente, instado pelo orientador, cheguei à conclusão de que seria melhor dedicar-me à análise de um objeto material familiar, a saber, a minha própria denominação, a Igreja Metodista, precisamente o locus onde sempre atuei, a cidade do Rio de Janeiro e o Grande Rio, para que, então, aplicasse todas as intuições contidas na eclesiologia bonhoefferiana. Ao, então, tomar esta decisão, ao observar esse recorte, não deixei de lado, não abandonei os influxos do neopentecostalismo nos tempos atuais sobre o movimento evangélico, que fortemente determina algumas revisões praxeológicas em algumas denominações, dentre estas denominações, as denominações históricas. Então, verifiquei que influxo do neopentecostalismo sobre o metodismo carioca geraram algumas distorções essas que trouxeram prejuízo ao fator identitário dessa denominação. Assim sendo, observei um esvaziamento cristológico, ou melhor dizendo, um deslocamento cristológico, onde, ao modo uma religiosidade de mercado baseada na oferta e na procura, tu deixa de ser o cerne e o fundamento, o protagonista, e sim o coadjuvante que atuará à margem, e um deslocamento antropológico, em que o humano se torna o cerne das celebrações culticas e das expectativas lançadas quando adere a uma denominação, a uma igreja, a uma comunidade de fé. E essas distorções, elas reverberaram também em outros aspectos, dentre os quais o crescimento do intimismo religioso, o recrudescimento do conservadorismo em alguns aspectos, em algumas nuances, do fundamentalismo, da interpretação literal das Sagradas Escrituras, e também o fechamento para diálogo com qualquer outro segmento qualquer outro segmento eclesiástico que distinguisse daquele, que fosse distinto daquele a que se pertence. Então, essas distorções me permitiram, então, resgatar em Bonhoeffer
alguns princípios de uma eclesiologia que permaneceria, que, uma vez resgatada, se mostraria atual e desafiadora, não tão somente para o movimento evangélico, para as igrejas cristãs de corte protestante, precisamente do protestantismo histórico, de missão e migração, como também para outras tantas experiências eclesiais que buscam representatividade, presença e atuação nos tempos atuais. Bom, sendo sido estas as minhas motivações, por que então uma eclesiologia assim tipificada, cristocêntrica, coinônica e diaconal? Em primeiro lugar, como adiantei, por se tratar a eclesiologia do alicerce do pensamento teológico bonhoefferiano. Lá atrás, quando Bonhoeffer ele denuncia a morte da igreja em uma conferência para a juventude, Bonhoeffer jovem, inquieto, não foram raros os intérpretes do seu pensamento que identificaram ali um rompimento com as instituições eclesiásticas. Se o foi, ou se isso implicou, em certa medida, em um rompimento que mais adiante, com a organização da Igreja Confessante, se evidencia, mas se evidencia por razões pontuais, por razões políticas, por descontentar aquele comprometimento das instituições eclesiásticas com o Estado, algo que hoje se mostra como passível também de uma análise, de uma revisão crítica à luz do legado teológico, não só de Bonhoeffer, mas de todos que fizeram parte da Confissão de Barmen, ou a Igreja Confessante. Isto não significa que Bonhoeffer tenha proposto um rompimento eclesial. E aqui eu faço uma importante distinção para a gente entender o que está subjacente ao pensamento teológico de Bonhoeffer enquanto eclesiologia, que é a sua base de sustentação, sua base de sustentação teológica. Não é a igreja entendida e concebida, conforme as categorias luteranas, como a igreja visível, aquela em sua dimensão burocrática, organizacional, administrativa, hierárquica, e sim a dimensão eclesial, que tem a ver com a experiência da eclesialidade feita por quem compartilha e comunga na mesma fé, comunga os mesmos princípios. O meu alemão é incipiente, eu não domino o idioma alemão, e isso eu confesso que trouxe algumas limitações para o desenvolvimento da minha pesquisa. Mas não impediu que eu assim persistisse e prosseguisse na análise do pensamento eclesiológico de Bonhoeffer. E o meu ponto de partida foi um artigo muito interessante, escrito por Appel Caposa, está aí para outros, a eclesiologia de Dietrich Bonhoeffer, que foi, então, aquilo que startou-me para que, então, buscasse nas obras de Bonhoeffer, disponíveis em português, algumas em espanhol e outras em inglês, esse tema subjacente, essa pérola escondida em um vasto e grande campo, que é a análise do pensamento bonhoefferiano, passível de muitas interpretações,
e olhares distintos. Lembro-me que Carlos Caldas, no penúltimo encontro, no penúltimo painel, como de Bonhoeffer em Contexto, mencionava como Bonhoeffer foi lido e concebido, sobretudo, e acolhido pelos teólogos latino-americanos, e como foi inevitável também um olhar embebido pelas teologias política e seguida da libertação, que muito influenciaram ilustres teólogos e pensadores do segmento evangélico de missão histórico, sobretudo. No entanto, né, nesse vasto caleidoscópio de informações sobre pensamento bonhoefferiano, e que, em parte, acabaram se fragmentando, faltou, na minha opinião, que, pelo menos, se buscasse, se estabelecesse o que fosse basilar para a sustentação do seu pensamento. E aí, foi, então, garimpando em suas obras esse aspecto subjacente, esse elemento, a eclesiologia. E fui me deparando, passo a passo, página a página, a presença do tema, a igreja sendo tematizada continuamente, mesmo analisando o pensamento e a trajetória bonhoefferiana nas fases que biógrafos dedicados ao seu pensamento e à sua história projetaram, né? Como André Dumas, o próprio Rabet, e Godse, e etc. Que estabeleceram fases, alguns 3, outros 4 fases do pensamento da trajetória bonhoefferiana, né? Sendo que a última, culminante, seria aquela em que ele se dedica a reflexões inquietantes e desafiadoras, interpeladas por seu tempo, em que ele se encontrava aprisionado até o seu martírio em 1945. E, independente das fases que poderiam tipificar o pensamento e a trajetória de Bonhoeffer, marcar a trajetória de Bonhoeffer, eu fui percebendo em cada momento, desde lá seus primeiros escritos, sua tese doutoral, e também para a APC, aliás, perdão, né, Santuário Comúnio, APC, até os seus escritos fragmentados enquanto esteve preso, esteve sob as garras de Hitler, até o martírio em 45, pude perceber, pude notar a eclesiologia, a igreja sendo tematizada continuamente, e não um abandono, pelo contrário, uma progressão reflexiva a respeito do tema. E assim, pude sistematizar alguns conceitos presentes ao longo de sua trajetória sobre a igreja. O primeiro deles é o da igreja compreendida, concebida como comunhão dos santos. É clássica e praticamente um aforismo bonhoefferiano a expressão igreja é Cristo vivendo em comunidade, que com o aforismo com o qual nos deparamos em Sanctuário Comúnio, quando ele diz o fio de ligação entre Deus e o ser humano, cortado pelo primeiro Adão, é reatado a partir de Deus, mas precisamente ao revelar em Cristo o seu amor, não mais como exigência, interpelação, dirigindo-se ao ser humano, como puro tu mais,
presenteando-se como eu, abrindo seu coração na revelação do coração de Deus, está fundada a igreja. E ainda, nesse sentido, lá em Vida em Comunhão, ele dirá, aquele guia de espiritualidade para os seminaristas de Wickenwald, comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso, quer seja um único e breve encontro ou uma comunhão diária que perdure há anos. A comunhão cristã é somente isso. Pertencemos uns aos outros, tão somente por meio de e em Cristo Jesus. Também pude conceituar a eclesiologia de Bonhoeffer, pude, aliás, resgatar de Bonhoeffer a igreja, o conceito de igreja como lugar da revelação. Em Crer e Viver, que foi uma conferência dada por ele em 1938, quando ele retoma alguns conceitos que cunhou, elaborou e refletiu em APC, ele diz: se deve falar ao mesmo tempo em seriato da igreja. Ao perguntar como lugar de Deus no mundo, perguntamos ao mesmo tempo pela interpelação e essência. Deus está em Cristo, na igreja, na palavra e na pregação. Igreja, comunhão dos santos e lugar da revelação. É também, no pensamento bonhoefferiano, representação de Cristo. E a passagem em seus escritos que mais fortemente me chamou a atenção nesse sentido não fora nem o tratado epistemológico sobre igreja APC, muito menos a sociologia da igreja proposta por ele em Sanctuário Comúnio, mas em ética. Sim, aquele mesmo texto que Prócoro Velázquez entendeu como o axial para o pensamento bonhoefferiano e que, muito embora ele não assim em nenhum momento afirmasse, dava a entender, deixou intuir que se tratava do rompimento definitivo com qualquer outro tema e dedicação e o abraçar de uma visão mais secularizada da teologia. Ali é onde fortemente ele afirmará, em ética, Bonhoeffer afirmará, que a igreja está firmada em e por Cristo e que com sua ação representativa é ao mesmo tempo indivíduo e humanidade. Cristo atua como a nova humanidade e nele está assentada a igreja. E, finalmente, o último conceito que pude garimpar eclesiológico nos escritos de Bonhoeffer fora a igreja, a tematização da igreja em sua relação com o mundo moderno. E aí, neste aspecto em particular, debrucei-me nos escritos da prisão. Foram editados por Eberhard Beth e dispomos de uma rica publicação para o nosso idioma, intitulado Resistência e Submissão pela Sinodal. E que conceitos, e dentro desse conceito, que aspectos reforçam-no? Primeiro, aquele outro aforismo, praticamente outro aforismo bonhoefferiano, o olhar a partir de baixo. O outro, o estar aí para os outros, que é bem mais do que a dimensão de um serviço abnegado, insensato, mas a essência em si da igreja é estar aí para outros. O estar, o ser, está no sentido aí heideggeriano, o Dasein, sendo, igreja que se constrói, que se constitui, que se revela, pois, uma igreja que
se abre, está e vem sendo aí para o acolhimento, a assistência e a atenção ao outros, ao próximo, ao contexto ao redor. E um outro conceito, praticamente um aforismo, que pode passar imperceptível em um poema que ele escreveu, que é o agarrar valentemente à realidade. Esses 3 aforismos, olhar a partir de baixo, estar aí para outros e agarrar valentemente à realidade, sinalizam a preocupação borreferiana da presença da igreja no mundo, não de uma forma incipiente, tão pouco arrogante. Ele não está falando numa presença viva da igreja em sua dimensão institucional, associada aos poderes políticos existentes como forma de se autopreservar e, assim, executar um bom serviço. Não. Ele está se referindo à igreja em sua dimensão eclesial, que é significativa na comunhão dos santos, como representação vicária de Cristo no mundo, sendo lugar da concreção, da revelação de Deus. Essa igreja, ela se desinstala do pedestal, assume um olhar a partir de baixo, agarra valentemente a realidade e evidencia evidencia-se como presença visível e marcante através do serviço, através da ação concreta transformadora da realidade. Um detalhe, isto sem necessariamente usar categorias religiosas para se fixar, para evidenciar tal presença. Prenhe de significado e sentido, eu diria, espiritual, a proposta que Bonhoeffer lança naquele trabalho, naquele esboço de uma obra, de um discurso de um cristianismo arreligioso. Mas como assim? Não parece isto ser basilar para os que fomentam uma teologia da secularização, como de fato foi? Sim, mas isso não significa que não traz consigo uma espiritualidade latente e que se manifesta de forma patente na ação concreta da igreja no mundo, estando aí para outros. Lembro-me que Carlos Caldas mencionou que a inspiração borreferiana para a teologia da secularidade ou da morte de Deus acabou legando para ele uma alcunha injusta, de fato. Bonhoeffer não fora alguém desprovido de espiritualidade, mas, pelo contrário, imbuído por tal espiritualidade, buscou manifestá-la através na compreensão da realidade. Tanto que Dumas, lá na década de 60, vai tipificar o pensamento bonhoefferiano como, aliás, vai tipificar, caracterizar Bonhoeffer como um teólogo das realidades, né? Que assume a realidade, que se preocupa em transformar as realidades, se forem assim preferirem, numa visão bem dualista, nas realidades terrestres. Essa espiritualidade bonhoefferiana, ela se manifesta através da igreja, dessa comunhão dos santos que representa Cristo no mundo. Bom, assim, a partir desses conceitos que garimpei nas obras bonhoefferianas, as obras de Bonhoeffer, pude, então, fazer uma leitura, e essa foi a espinha dorsal
do meu trabalho, da minha reflexão, vou te fazer uma leitura de todos esses conceitos a partir da ótica da teologia pastoral. Mas o que seria teologia pastoral ou teologia prática? Nos rincões acadêmicos, há uma tendência também injusta de considerar a teologia pastoral ou a teologia prática como a teologia do how do, como fazer, como pregar, como dirigir um culto, como admoestar, como aconselhar, como fazer a missão. No entanto, teologia prático ou pastoral, compreende-se a reflexão sobre a praxis eclesial. Por isso que a eclesiologia, na minha opinião, é o fio condutor que conecta a teologia sistemática à pastoral. Obviamente, né, por ser esse fio condutor, ela terá que estar bem sustentada em seus fundamentos. E a sustentação, como foi dito inicialmente, de uma eclesiologia que ilumine uma praxis eclesial, que ilumine e sustente uma praxis eclesial, é a cristologia. Mesmo que para Bonhoeffer o falar de Cristo deveria se desassociar nos tempos odiernos, em seu tempo, naquele momento, das categorias religiosas e teológicas, continuava por Bonhoeffer sendo, em seu pensamento, está presente em seu pensamento, o fundamento da igreja. Por isso, ele é profundamente cristológico e preocupado com a eclesiologia. E, na minha tese, eu, assim, sistematizo a eclesiologia bonhoefferiana a partir desses conceitos que mencionei, resgatados, garimpados em suas obras. Igreja como comunhão dos santos, como lugar da revelação, como representação de Cristo, e na sua relação com o mundo moderno, nos seguintes termos. A comunhão, a koinonia, é a consubstanciação de Cristo na realidade humana. Não sei se há católicos conosco, mas poderiam mudar aqui também para a transubstanciação, se preferirem. A comunhão, koinonia, é a consubstanciação ou transubstanciação de Cristo na realidade humana, cristocentrismo. Pelo amor, solidariedade, entrega e serviço ao próximo e a Deus, diaconia. O modelo eclesial é secularizado, porém não secularista. Integrado com a realidade, sem contudo perder a identidade. Vicário e ao mesmo tempo redentor. Silencioso, mas presente pela ação responsável, levedando a massa. E onde esta igreja se revela e se manifesta, tanto por quem confessadamente se apresenta como cristão, como pelos que não se apresentam assim se adjetivando. Essa igreja koinônica, consubstanciada na comunhão de pessoas de fé ou não, né? Como Cristo, pelo amor, pela solidariedade, pelo serviço, pode se apresentar em movimentos como Black Lives Matter, ou não há cura para o que não é doença, ou ainda, respeite o meu axé. E, quem sabe, em todas as iniciativas que demonstrem, evidenciem sororidade entre grupos de afirmação de gênero, feministas que buscam o protagonismo, lutam pelo protagonismo feminino em várias instâncias, dentre as quais a eclesiástica. Enfim, são estas
essas as intuições, e essas, em linhas gerais, as, as contribuições que pude e entendo como oportunas de Bonhoeffer em sua eclesiologia, que se constituem, poderiam se constituir como um referencial teórico, um referencial marco-hermenêutico para a leitura de tantas experiências eclesiais e eclesiásticas, espiritualidade, nos tempos odiernos, nos tempos atuais.